Uma coisa que a gente não falou e a gente vai começar a adentrar agora é a questão de Mateus 24, né? Onde Jesus dá o sermão escatológico, fala sobre o fim e ali ele dá N situações e N fatores. Se quiser abrir o texto, que eu acho que a gente pode pegar alguns versículos-chave, né? Porque o texto é um pouco extenso. Mas vamos lá. Manda. Deixa eu tô abrindo o texto aqui. Vamos ver onde a gente começa. A gente pode começar no versículo 4. Acautelai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. O texto é grande, vamos pegar aqui os sinais, né, os sinais da volta de Cristo, quando que se vai dar. Aí ele fala também aqui do arrebatamento, que se quiser já incluir no bolo, fica à vontade. E também explicar as diferentes vertentes, né? O pré, o pós, enfim. Tá. Bom, existem pelo menos 4 escolas de pensamento em relação à interpretação da profecia, e na maioria das vezes essa medida é tomada pela interpretação do livro de Apocalipse. As 4 escolas são o preterismo, que a palavra já está dizendo, né, que é uma interpretação relacionada ao passado, pretérito, que teria tudo se cumprido. Tem o idealismo, onde eles dizem que tudo é uma ideia, conceitos gerais, universais sobre bem e mal, não é nada específico, literal e nada. Né? Tem o historicismo, que diz que os textos proféticos, principalmente o texto do Apocalipse, estaria se cumprindo ao longo da história. Há uns pontos de interseção entre o preterismo e o historicismo. Há quem diga, inclusive, que o historicismo é uma espécie de evolução do preterismo e etc e tal. Isso também dá uma ênfase no ano 70, mas tem umas abordagens levemente diferentes. E tem o futurismo. O futurismo é aquele que acredita que o texto do Apocalipse ele está falando sobre o futuro. Simples. Ponto. Acabou-se. São as 4 escolas de pensamento. E dentro delas vão ter as variações em relações a outras questões escatológicas importantes, como, por exemplo, o milênio. Né? O milênio é literal, ele já começou. Né? Os idealistas, né, que são aqueles alegoristas ao extremo, eles costumam dizer, por exemplo, seguindo o fundador, né, ou pelo menos o representante mor do alegorismo, que foi Agostinho, embora não tenha sido ele que começou isso, mas eles dizem que o milênio já está rolando, o milênio já começou, né? Porque o milênio seria uma coisa alegórica, espiritual, que não são necessariamente 1000 anos. Eu sei que diz 1000, mas é 2325, é 2822, é uma coisa assim, não é preciso, é só uma palavra para dizer que é um tempo muito grande, né? Então, eles partem dessa imaginação. Os pós-milenistas, parecido, né, semelhantemente aos alegoristas amilenistas, que dizem que não há milênio, eles dizem assim, não, o milênio existe, mas ele não é literal, é alegórico, né? É o reino de Cristo que já está acontecendo, Jesus já está reinando, mas ele só vai voltar fisicamente para a Terra depois que ele reinar através da igreja. Então, nós estamos no reino, já estamos no milênio, mas é através da igreja. Quando a igreja conquistar a Terra e tudo estiver dominado pela igreja, aí ele volta. É por isso que eles são chamados de pós. Depois do milênio é que ele volta, né? Tem o pós-milenismo e o amilenista, que diz que não existe, não tem nada a ver, é uma questão só alegórica espiritual, e tem o pré-milenismo, que fala que, não, primeiro Jesus tem que vir, e somente depois que ele vier é que começa o milênio. Então, é pré-milenar a vinda de Cristo. E tem a divisão, que talvez seja a mais popular, a mais debatida, a mais conhecida da internet, que é essa questão do arrebatamento. Quando ele acontece? É antes da tribulação, é no meio da tribulação, depois que 3/4 da tribulação tiver ocorrido, que são os chamados pré-ira, que não são talvez muito populares no Brasil. Eu já vi algumas pessoas aderindo ao tema aqui na nossa nação, mas eu sei que é uma coisa mais lá dos Estados Unidos. E tem os pós-tribulacionistas, né? Pelo menos esses 4. Além de algumas variações, como os que acreditam no arrebatamento parcial, que dizem que só os merecedores é que vão ser arrebatados, eles chamam de vencedores. Mas esses vencedores são os que merecem, né? Porque venceram. Então, só os vencedores, os merecedores, é que seriam arrebatados, etc. Então, por causa da escola de pensamento da pessoa, por causa, talvez, da forma dela de pensar, às vezes ela lê um texto como esse de Mateus 24 e ela acaba, querendo ou não, sem perceber, colocando dentro do texto as suas interpretações, né? E não consegue perceber o que o texto realmente diz. Muitos pré-tribulacionistas, o povo, né, da minha linha de pensamento,
acredita que não existe arrebatamento em Mateus 24. Então, eles interpretam de uma forma muito específica. Pode ser até que essa visão seja a considerada mais erudita entre os pré-tribulacionistas. Parece a visão majoritária do Seminário Teológico de Dallas, se eu não estiver enganado, tá? Até pela influência de um senhor, Reinhard Schauders, que há muito tempo ele defendia isso, era muito inteligente, muito bom, e acabou fazendo escola. Mas eu sou dos pré-tribulacionistas que acreditam que tem arrebatamento em Mateus 24. Diferentemente dos pós-tribulacionistas, não está nos versículos 29, 30 e 31, como normalmente as pessoas que fazem uma leitura mais superficial costumam pensar. Porque nos versículos 29, 30 e 31, Jesus diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Do 29 ao 30, na cabeça de muita gente, seria a descrição do arrebatamento. E como no 29 diz que isso acontecerá em seguida, logo depois da tribulação, o pessoal diz, então, o arrebatamento é depois da tribulação. Para muita gente seria a prova inequívoca. Mas os que dizem isso são aqueles que não entendem a diferença entre Israel e a igreja. Normalmente, eles acham que a igreja é o Israel de Deus. Obrigado, viu, queridão? Normalmente, eles pensam que a igreja é o Israel de Deus, e por causa disso, diversos textos do Antigo Testamento que falam sobre uma futura punição ao povo de Daniel, ao povo santo, aos escolhidos, então eles acham que está se referindo à igreja. Ou seja, tudo bem, nós, hoje em dia, diz Romanos capítulo 15, versículo 27, que nós somos devedores aos judeus, porque nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Mas isso não quer dizer que nós viramos o Israel de Deus, que é uma interpretação equivocada de Gálatas 6,16. As pessoas leram Paulo dizendo isso e acharam, desde do ano 160, quando Justino Mártir escreveu uma carta para um judeu chamado Trifão, e ele foi explicar algumas coisas, e ele interpretou Gálatas 6,16, dizendo para Trifão, esse judeu, que a igreja era o verdadeiro Israel, que é assim que ele usou a expressão. Daí para frente, isso caiu, né, no gosto popular, e até hoje, muitas igrejas, quase a unanimidade, pensa que quando Paulo diz ali em Gálatas 6,16, quando ele menciona o Israel de Deus, ele estaria falando da igreja. Não é. Eu sei que a gente não vai ter tempo para poder falar sobre isso, mas as pessoas que estão nos ouvindo podem depois procurar no meu canal da internet, no meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br, ou no meu canal, procurem pela expressão Israel de Deus. Lá tem diversos vídeos, textos, quem comprar os meus livros vai poder ler e estudar sobre isso com calma também, tá? Eu explico tintim por tintim do porquê não pode ser isso que Paulo está falando ali. Até porque no próprio versículo, Paulo diz, e que graça, paz e misericórdia sejam sobre eles, os que andarem segundo esta regra, que é a regra do Novo Testamento, do Novo Nascimento, como ele menciona no versículo anterior. Ele diz, paz, graça e misericórdia seja sobre eles, que andarem sobre esta regra, e sobre o Israel de Deus. Então, ele distingue, porque se ele estivesse falando que a paz deve vir sobre os que nasceram de novo, que é a igreja, então ele não deveria dizer sobre eles e a igreja, porque eles já são a igreja. Quando ele diz eles e o Israel, é porque eles, os nascidos de novo, não são Israel. Ele diz eles e o Israel. Deveria estar escrito então assim, sobre eles que é o Israel de Deus. Mas Paulo diz sobre eles e sobre. São dois grupos, são distintos. E nos versículos 12 e 13, já vou deixar a pista aí, disse que não ia falar, mas já estou falando, né? Nos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo, se você voltar, você entende o que Paulo quer dizer. Porque a igreja da Galácia estava aceitando a influência dos judaizantes, achando que para agradar a Deus tinham que se circuncidar. E aí no versículo 12 e 13 ele diz que eles estavam se deixando circuncidar. Então ele está falando de circuncisão praticada por gentios, já adultos, que podem optar por se circuncidar ou não. Eles estavam se deixando. Um judeu, ele não tem opção, ele é circuncidado ao 8º dia e ponto. Os pais levam a circuncidado, quando ele vai saber que foi circuncidado, ele já é adulto, né? Mas ele está falando ali de gentios que tinham a opção, estavam se deixando circuncidar porque achavam que isso era importante. No contexto,
você percebe que ele está falando sobre esse problema, quando ele fala da circuncisão e da incircuncisão. Ele está falando da circuncisão que os gentios estavam praticando, mas não usando a palavra circuncisão para fazer referência ao povo judeu, que é como as pessoas já acham, que é por isso que acabam chegando nessa conclusão precipitada. Então, essa é a principal razão por que as pessoas leem esse texto e acham que Jesus estaria falando sobre o arrebatamento dos santos, por causa de várias razões, porque ele menciona os anjos recolhendo os escolhidos, alguns também se baseiam no clangor de trombeta, achando que isso tem alguma ligação com as trombetas mencionadas por Paulo em outros lugares, como 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, quando ele fala da trombeta de Deus e depois fala da última trombeta, eles acham que é a mesma trombeta. Só que o pessoal não percebe que há diversas incongruências com isso. Mais uma vez, a Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia e não pense que você vai chegar ao sentido realmente pretendido apenas na camada inicial. Você tem que conhecer um pouco mais do assunto, do contexto, para você compreender do que é que está falando. Quando Jesus diz aqui sobre esse futuro recolhimento dos escolhidos, embora nós como gentios tenhamos nos tornado participantes dos valores judaicos e por isso as expressões judaicas como eleitos, justos, e muitas outras sejam usadas por nós, originalmente elas não nos pertencem. O contexto original de onde elas saíram é o contexto judaico. Se o texto estiver usando as palavras, como diversos autores da Nova Aliança fazem, aplicando-as à igreja, que é formada por nascidos de novo, tanto judeus como gentios, tudo bem. Mas se o texto estiver falando especificamente do povo judeu, não tem por que encaixar ali a igreja. Porque a igreja inclui judeus e gentios, mas quando se fala do povo eleito, a nação de Israel, quando é só Israel, é Israel e acabou-se. Então, esse talvez seja o principal problema. Não se perceber a predominância do contexto judaico aqui, para se perceber que os escolhidos mencionados são exatamente os mesmos que são mencionados em diversos lugares do Antigo Testamento. Antes do capítulo 4, ao entrar em Jerusalém, o próprio Senhor Jesus fez menção ao que parece estar sendo repetido aqui. Porque Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir, né, os teus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos e vocês não quiseram. Ou seja, essa futura reunião que vai se cumprir, um dia ela vai acontecer, essa futura reunião dos escolhidos do povo judeu, do povo de Israel, ela é prometida e é repetida exaustivamente em todo o Antigo Testamento. Só quem não percebeu é que poderia pensar que o fato dela aparecer mais uma vez aqui nas palavras de Jesus em Mateus 24, que seria uma coisa totalmente nova, como é o caso do arrebatamento. Porque o arrebatamento, segundo o que disse Paulo, é um mistério. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no soar da última trombeta. Ou seja, é um mistério porque não era uma informação que as pessoas tinham. Não estava na Bíblia da época, que nós chamamos de Antigo Testamento. É uma coisa que Jesus revelou para Paulo e Paulo passou para o povo. É um mistério, por isso, não há informação de domínio público a respeito da questão. Somente com Paulo é que a gente vai entender a doutrina do arrebatamento de fato e de verdade. Isso aqui, mencionado por Jesus nos versículos 29, 30 e 31, é uma repetição da mesma promessa do recolhimento e ajuntamento do povo judeu, chamados de escolhidos, em todas as escrituras. Eu vou citar apenas um texto, eu não vou citar todos, são muitos. No meu livro você vai ver que tem uma coletânea de versículos que fazem referência a esta mesma profecia, né, a este mesmo futuro ajuntamento prometido ao longo de toda a Bíblia, mas eu acho que tem um que é muito importante, porque os elementos que você vai perceber que realmente são iguais. Em Isaías 27, versículos 12 e 13, está escrito assim, é apenas uma das passagens que fazem referência a este mesmo futuro ajuntamento dos escolhidos de Israel. Naquele dia, o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria ao norte, e os que foram desterrados para a terra do Egito ao sul, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Porque há uma previsão de que no período da tribulação, a terra de Israel será invadida, o anticristo acabará atacando muitas pessoas, muita gente vai morrer e muitos serão sequestrados. Judeus serão levados para o norte, para o sul, para todos os lugares das nações ao redor. Mas, quando chegar o momento certo,
eles serão trazidos um a um quando se tocar essa grande trombeta, e eles serão colhidos da Síria e do Egito. Ou seja, ele está falando sobre este mesmo futuro ajuntamento dos filhos de Israel, como ele coloca aqui. É só uma repetição do mesmo, tá? Inclusive as mesmas palavras e os mesmos elementos. Quando você não tem conhecimento disso, você chega aqui nessa passagem, só pode ser o arrebatamento, porque a pessoa associa a revelação de Paulo sobre o assunto, sem levar em consideração que Paulo disse que aquele era um mistério revelado por Jesus a ele, é uma coisa que ele só soube porque foi Jesus que falou numa das aparições, tanto em 1 Tessalonicenses 4, quanto em 1 Coríntios Então, quando 15. ele fala em Tessalonicenses que isso não vai acontecer, sei que antes vem a apostasia e vem o homem da perdição, ele não está falando que vai ser o arrebatamento só depois? Não, é o contrário. A gente pode tocar nesse assunto se você tiver tempo. É só para complementar isso que você está dizendo. Não, mas não dá para fazer assim. Fica à vontade. Tem que explicar. Tem que explicar. Pode explicar. Essa passagem aí, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Mais especificamente o versículo 3 que você citou, ela está falando sobre o arrebatamento, mas ele diz que o arrebatamento tem que acontecer antes da revelação do anticristo. O problema é que a gente está equivocado pelo sentido da palavra apostasia, porque a gente vê a palavra apostasia e a gente entende o quê? Que apostasia é depravação, degradação, desvio, rebelião contra Deus. É isso que a gente acha que é apostasia. Mas a palavra em si, principalmente na época em que ela foi usada, significava simplesmente separação, retirada, partida. Em Mateus 17, versículo 9, ela foi traduzida como divórcio. Só para você ter uma ideia. Substantivo neutro ou masculino, apostasion, em Mateus 19, 7. Carta de divórcio, é a palavra. Então, apostasia ali não é o que a gente acha que é. No Novo Testamento inteiro, para se falar desta apostasia grega no seu sentido original, você tem que especificar do que você está falando. Como, por exemplo, até mesmo na forma verbal, em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Por que ele tem que explicar que é da fé? Porque apostatar não é como hoje, que se eu disser, não, fulano de tal apostatou, eu já sei que é da fé. Por quê? Porque esse é o sentido que a gente atribuiu à palavra. As palavras, enquanto a língua é viva, as palavras vão ganhando sentidos à medida que o tempo passa. Só que naquela época Paulo precisou dizer que era da fé, porque a palavra significa simplesmente retirada, partida, separação. Não é da fé. É como autópsia. Hoje em dia, se você ouvir uma notícia e o cara disser a autópsia será feita, você entende que ele está falando de uma necrópsia, não é autópsia. Porque se fosse mesmo pelo sentido da palavra, né, falando ali mesmo no seu sentido original, a palavra autópsia vem de auto e ópse de exame, então seria um autoexame. Como é que o morto vai se autoexaminar? Não faz sentido, né? Autópsia, não, é necrópsia. Ah, sim, exame no morto. Aí tá certo. Mas todo mundo entende, pode falar. Por quê? Porque a palavra ganhou esse sentido. Da mesma forma, a palavra apostasia, pra gente tem essas implicações, mas quando você vai estudar etimologicamente, culturalmente, você pega dicionários e léxicos das palavras daquele período que existem, tem Liddell e Scott, tem LAMP, que são dicionários, né, recursos pra gente poder fazer o estudo, eles mostram que a palavra significava simplesmente isso. E ela aparece quase 30 vezes no Novo Testamento, em forma verbal e nominal, sendo usadas para separação, retirada, partida. E em 2 Tessalonicenses, que é o texto que você citou, no começo ele diz por que ele está tratando daquele assunto, e no final do capítulo 2 ele vai pedir que eles se lembrem das coisas que ele falou na primeira carta, porque ele está tratando sobre isso. Se você vai para a primeira carta, já que ele diz que o capítulo 2 trata sobre o que ele disse em viva voz e na primeira epístola, você tem que encontrar alguma citação a essa tal futura apostasia. Você não vê nada. Do capítulo 1 ao capítulo 5 não tem nada de apostasia nesse sentido que as pessoas interpretam. O que é que a gente tem lá? A gente tem a retirada da igreja. Diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor, porque foi uma revelação, é uma coisa que Jesus contou para ele, vos declaramos por palavra do Senhor, e aí ele vai contar a questão do arrebatamento. A gente tem isso. E quando você vai para 2 Tessalonicenses, faz mais sentido que ele esteja falando da partida, da retirada, dessa separação da igreja, porque aqui em Mateus 24, quando Jesus vai falar do assunto de forma enigmática, ele diz que vai ser como foi nos dias de Noé, dando a entender que uma parte sofreu a punição divina, mas uma parte foi poupada, porque aqui ele não cita Ló, mas em Lucas 17 ele diz que é como Ló, é como Noé, né, que tiveram que sair do caminho para que viesse o juízo, e aí Paulo diz basicamente a mesma coisa. O que é que ele está dizendo ali nesse texto que você citou parafraseadamente? Ele está dizendo o seguinte, que ninguém vos engane, seja por palavra,
seja por espírito, seja por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele diz, ninguém vos perturbe, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Se o dia do Senhor, ali naquele texto de 2 Tessalonicenses 2, fosse o arrebatamento, isso não traria perturbação. Porque se ele diz, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor, se o arrebatamento é o dia do Senhor, então, supor que chegou, não causa perturbação, é alegria, né? Se o dia do Senhor fosse a manifestação de Cristo no final da tribulação, isso também não traria perturbação. Significaria, se está chegando o dia do Senhor, que é a manifestação final de Cristo depois da tribulação, significa que o pior já passou, sobrevivi. Então, mas aí teria, nesse caso, 2 arrebatamentos, porque nesse primeiro secreto e no segundo na volta, e subiria outro pessoal, como é que seria? Não entendi. Como assim? 2? Vou explicar. Porque assim, quem defende, né, o pré-tribulacionista fala porque a primeira vinda ela é secreta. Então, tem muita gente que fala isso, né? Tá. Então, a pessoa tá aqui... Mas você está misturando os assuntos. Você está misturando os assuntos. Vou concluir aqui, aí você me corrige. Tá. Então, a pessoa tá aqui, tem um arrebatamento, sumiu, né? E aí, depois do período da tribulação, Jesus volta e aí tem um novo arrebatamento visível, né? Que arrebatamento é esse? Não, tem gente que fala, né? Que eles falam que é o dia do Senhor. Não, eu quero o texto. Não tô falando do texto, tô falando que tem várias pessoas que defendem isso. Abre aí 2 Tessalonicenses 2, que é o texto que você sugeriu. Abre aí. Capítulo 2. Abriu? Abri. Eita, eu que abri errado. Não, tá aqui. 2 Tessalonicenses 2. Fala o seguinte, ó. Vê o versículo 2. Lê aí, o 2 e o 3. Lê aí. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Nem vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não vos perturbeis, supondo que o dia de Cristo, aqui na minha versão diz o dia do Senhor, que faz mais sentido. Isso. Embora Cristo e o Senhor sejam exatamente a mesma pessoa, é provável que ele esteja falando da tribulação e não. É por isso que eu estava explicando isso. Porque ele está dizendo que supor que chegou o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, como diz na tua versão, supor que chegou traz perturbação. Você percebeu que é isso que ele diz? Versículo 2? Sim. Não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eu vou repetir o que eu estava falando, agora você vai pegar melhor que você está lendo o texto. Ele diz que supor que chegou o dia do Senhor perturba. Não vos perturbeis, supondo tenha chegado. Se o dia do Senhor aí fosse o arrebatamento, supor que chegou não perturba ninguém, pelo contrário, é motivo de alegria. Se o dia do Senhor aí é a manifestação final de Cristo depois da tribulação, significa então que eu sobrevivi à tribulação, porque se está chegando o dia que ele vai se manifestar, o pior já passou. Eu nem percebi. Então, isso, supor que Cristo está para se manifestar a qualquer momento, porque a tribulação já passou, não traz perturbação. Supor que chegou a hora do arrebatamento, não importa em que momento seja, também não traz perturbação, porque eu vou me encontrar com Cristo. A suposição da proximidade do dia do Senhor só pode perturbar se o dia do Senhor, nesse contexto, significar o que em muitos outros lugares significa, ou seja, a tribulação. Mas a Bíblia fala que todo olho verá, toda língua confessará, não seria o dia do Senhor? Não seria o dia do arrebatamento? Então, não. Tu tá misturando várias coisas. É porque eu já vi muito pregador defendendo isso. Não, né? não importa. Não, tanto faz. E aí eu queria saber a sua visão, né? Tá. Porque Jesus voltaria, teria arrebatamento. Aí, depois de 7 anos da tribulação, aí Jesus voltaria, e aí quem sobreviveu aqui na tribulação subiria aos céus. É um equívoco, né? É um equívoco. Por quê? Como que fica isso? Qual que seria a interpretação? Fica do mesmo jeito de todas as coisas. Tem que voltar para a Bíblia. Certo. Né? Exatamente como o pessoal interpreta o anticristo, da forma que eles acham, bem inteligentemente, usando versículos da Bíblia, mas a gente consegue mostrar pela Bíblia que talvez não seja assim, da mesma forma a gente pode fazer em relação ao arrebatamento. Muitas especulações existem, conjecturas, versículos que são usados para justificar essa interpretação, mas a Bíblia tem que ser interpretada pela Bíblia, certo, né? E tem que se perseverar para se vencer as camadas até você chegar na conclusão final. Mas aproveitando esse outro parêntese que tu abriu aí, você falou sobre a vinda de Cristo no final da tribulação, aí os justos seriam arrebatados, né? Isso. Aí, mas já que é um arrebatamento pós-tribulacional, não tem sentido ir para o céu, porque é arrebatar para descer, né? Ele leva até o encontro nos ares e desce imediatamente. Desce para reinar com Cristo. Correto? Isso. Pronto. Agora,
Como então ficaria o texto de Mateus 25, que diz que quando o Senhor Jesus se manifestar depois de toda a tribulação, que ele vier e se sentar no trono da sua glória, ele vai dividir as nações diante dele e ele vai dizer, vocês vão para a esquerda, malditos, vocês vêm para a direita, benditos de meu Pai, tomar posse do reino. Quer dizer, tem que ter gente na terra, no período imediatamente anterior a esta manifestação final depois da tribulação, que pode ser chamada de justa, que vai entrar no reino, que vai ser dividida diante deles e vão para a direita. Se esses justos que estão na terra depois da tribulação são arrebatados e são transformados e vêm com ele em corpos glorificados, quem vai estar na terra para ele dizer, vá para o lado direito? Não tem. Não tem. Por quê? Porque os justos que tinham no final da tribulação foram arrebatados. Não faz sentido. Isso quer dizer, a melhor interpretação de todas as que existem, que mais resolvem os problemas, é porque a nossa sorte, que a gente acaba, a sorte é o azar, né? Que a gente acaba se apegando a uma interpretação predileta, é porque a gente não lembra de todos os textos que causam problema àquela nossa interpretação. E aí a gente vai se apegando, depois de alguns anos a gente está tão apegado emocionalmente que a gente não consegue mais largar o osso. Porque o versículo da Bíblia já não mais nos afeta. Então, assim, quando você começa a mexer, você diz, rapaz, realmente, a visão que faz mais sentido, pode ter o problema que tiver. Os problemas que, porventura, existam na interpretação pré, não são tão grandes como os problemas que existem na interpretação pós. Entendeu? Há mais respostas coerentes e bíblicas para a visão pré do que para a visão pós. Então, eu queria que você fizesse uma cronologia, né? Assim, os finais do fim... arrebatamento, tribulação e o milênio. E explicasse cada período deles. Tá. Porque a gente até tá sem tempo, eu queria entrar em cada... Eu queria entrar em cada período com mais detalhe, mas a gente é complicado, não vai né, ter muito Pedro? tempo. Então, seguinte, cara, infelizmente a gente não entrou muito em Mateus 24, mas eu tenho uma exposição excelente, eu vou mandar pra ti o link, vou te mandar, porque tem vários Mateus 24 lá no meu canal, tem várias mensagens sobre isso. Eu vou te mandar uma que eu acho que é excelente, é a melhor de todas. E se tu quiser ler, nesse livro aí que eu te presenteei, Com certeza. Arrebatamento antes da tribulação, tem um capítulo que é só sobre Mateus 24. Então, você vai ver como eu penso, como eu entendo, e você vai poder julgar. Mas, qual parece ser a sequência mais lógica? Olha a minha humildade, eu digo, como parece ser? Eu não digo, é assim, porque os caras às vezes são muito, né, incisivos, e dizem, então o que ele tá falando é o que Deus está dizendo, eu tô sendo influenciado pelo diabo, né, só pode. Ninguém pode pensar diferente, né? Por isso é que eu tenho cuidado em sempre demonstrar que é o que eu penso, como eu entendo, o que eu acho, né, para considerar a possibilidade de o irmão estar certo e eu estar errado. Mas as minhas convicções são essas, de que não há sinal para o grande primeiro acontecimento escatológico que vai vir. Eu falo do fim, né? Os sinais do fim, né? Porque tem gente que fala assim, começa uma guerra, chegou o fim. Sim, o fim é um conceito relativo também, porque o que é o fim? É quando Deus criar novos céus e nova terra, ou é só depois que tiver passado por esse período? O que é o fim? É o final do milênio? É o final da tribulação? O que é o fim? Então, depende do contexto. Certo. No contexto de Mateus 24, o fim, para Jesus, é o final da tribulação. Porque ele diz isso, né? Ele diz, então, este evangelho do reino será pregado a todas as nações e virá o fim. Ou seja, ele está falando que vai vir o fim da vida humana como a conhecemos hoje, dentro dessa realidade, e começará uma nova era que em outros lugares da Bíblia é chamada de mundo por vir. Tanto que em Hebreus ele diz que hoje nós degustamos, nós experimentamos os poderes deste tal mundo vindouro. O mundo vindouro, que não são os novos céus e a nova terra, não são. O mundo vindouro é o tempo do milênio, onde as coisas vão ser diferentes. Satanás será preso no milênio, será preso no abismo. Então, as coisas vão ser diferentes, né? As pessoas vão voltar a viver como era no começo. 1000 anos, aquela coisa. Então, é extraordinário. Então, o primeiro grande acontecimento que deve acontecer, na nossa perspectiva escatológica, é totalmente sem sinal. Não há sinal para esse acontecimento, porque se a minha interpretação estiver correta, a cronologia realmente escatológica que vai se seguir é o seguinte: primeiro a igreja será arrebatada, exatamente como primeiro Noé tinha que estar preparado para poder entrar na arca e ser elevado acima da tribulação do seu tempo. Desculpa, a gente já está nesse período, diante dos sinais que Jesus fala? Não há sinais para o arrebatamento, não há. Não do arrebatamento, do fim, né? Que ele fala do fim. O fim da tribulação? Ele falou, ó, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, guerra, pai contra filho. E aí no final, lá, versículo 29, ele fala do arrebatamento.
Então esse arrebatamento. Não, o versículo 29 não é o arrebatamento. Aquilo ali é o cumprimento da promessa que é feita durante todo o Antigo Testamento, como eu li em Isaías 27, versículo 12, versículo 13. Estou muito preso nesse dia do Senhor. Eu sei disso. Mas, quando andarem dizendo, eis que temos paz e segurança, eis que lhes virá a destruição, como vem as dores, aqui está para dar a luz e de nenhum modo eles escaparão. O que é isso? É o dia do Senhor. Por isso que Paulo diz, com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, o dia do Senhor não é coisa boa, não. É coisa ruim. Quem é que está feliz que o ladrão venha de noite da minha casa? Quem é que combina com o ladrão? 10 horas tá bom pro senhor? 10 horas tá bom para você? Não. A vinda de um ladrão de noite é uma surpresa desagradável, porque quando o ladrão vem, ele vem para matar, para roubar e para destruir. É por isso que Paulo associa a expressão dia do Senhor como a visita de um ladrão de noite. Muita gente pensa que é o arrebatamento. Por que essa confusão? Por causa da falta de sinais para o arrebatamento, para o início da tribulação. Que aparece em Mateus 24 essa conexão. Parece que nesse texto a gente finalmente entende que o arrebatamento é um acontecimento colado com o começo da tribulação. Então é como se fossem duas casas conjugadas, parede com parede. O arrebatamento é a tribulação. Quando o arrebatamento acontece, então, que ninguém sabe qual é o dia e qual é a hora, mas quando acontece, aí então a gente sabe que dali pra frente falta pouco para o estabelecimento do reino de Deus, que é a vinda de Cristo depois da tribulação. Certo. Que é isso que Mateus está ensinando, Lucas 21, Marcos 13 também. Os sinais que aparecem, que são mencionados por Jesus em Mateus 24, são sinais para a proximidade do reino. Isso é explicado de forma explícita em Lucas, que é a passagem... É a primeira vez que eu vejo assim essa... É mesmo? Essa linha de explicação, sim. Que coisa, né? Pois, em Lucas 21, que é o texto paralelo, tá? Esse sermão profético de Jesus, ele aparece em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Em Lucas 21, eu gosto dessa expressão porque eu acho que ela deixa mais clara. É por isso que eu fui para lá. Ele diz no versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Você vai lembrar que está em Mateus. Olha o que ele fala. Quando começam a brotar as árvores, quando elas começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas que ele já descreveu aí da tribulação, que você chamou corretamente de sinais, só que não é sinais para o arrebatamento, é sinais para a vinda de Cristo, tá? Aí diz, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus. Ele está falando sobre a manifestação final de Cristo depois da tribulação, quando ele estabelecerá esse reino. Que é quando ele vai dizer, venham benditos do meu Pai e tomai posse do reino. Aquele texto de Mateus 25 que a gente acabou de citar. O arrebatamento e a vinda de Cristo são coisas separadas. Na verdade, faz parte de um grande evento profético só, chamado de o Dia do Senhor. E que a gente pode chamar de vinda de Cristo. Mas é como a primeira vinda. Se a gente não entender a primeira, a gente não entende a segunda. Alguns colegas meus costumam dizer, são duas vindas, é duas fases, duas não sei o quê. Não, no meu ponto de vista, tá? Eu não penso assim. Eu penso que é uma coisa só. Dentro dessa uma coisa só, que não é um dia de 24 horas, acontecem diversos eventos concatenados em cadeia, que fazem parte daquilo que a Bíblia chama de vinda de Cristo. O arrebatamento é apenas uma delas. Entendi. Não é a vinda, faz parte da vinda. Entendi. Pensa na primeira vinda que fica mais fácil. Quando foi a primeira vinda? É quando Jesus nasceu, quando os anjos cantaram, é quando ele estava na manjedoura, é quando ele estava no templo, é quando ele foi batizado por João, é quando ele entrou em Jerusalém, é quando ele morre na cruz, é quando ele ressuscita. Quando é a primeira vinda? Tudo faz parte da primeira vinda. Entendi. Nem quando Jesus morre, deixa o corpo, sai do mundo, fica 3 dias no ventre da terra e volta, é uma segunda vinda. Faz parte da primeira. Ele foi, voltou, mas tudo é uma coisa só. É uma coisa só. Pronto. A primeira vinda é tudo isso. E tem cada particularidades, acontecimentos, aí se manifesta, fica 40 dias depois da ressurreição, aparecendo só os discípulos, depois só os discípulos veem ele subir, mas é uma vinda só. Tem várias coisas, mas é uma vinda só. Da mesma forma, na minha concepção, é a segunda vinda. Tem vários acontecimentos. Começa com o arrebatamento, mas não é chamado tecnicamente, o arrebatamento é a vinda. Não. Tecnicamente falando, tudo faz parte do dia do Senhor. Entendi. A manifestação visível de Cristo, ela acontece, biblicamente falando, no final da tribulação. Só que se a igreja vai ser arrebatada, não importando exatamente aí agora em que momento vai ser, mas se quando a igreja é arrebatada, a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor, então para o crente que foi arrebatado,
já está com ele, Uhum. Cristo já veio. Uhum. Então, para o crente, a vinda é o arrebatamento. Uhum. E talvez essa seja uma da razão porque as pessoas confundem Uhum. quando aparece na Bíblia, usando de forma intercalada, intercambiável, a questão da vinda, da volta com o arrebatamento. Uhum. Porque para o crente, o arrebatamento é a volta. Porque a Sim. partir do momento que eu sou arrebatado, se eu vou estar para sempre com ele daquele ponto em diante, então Cristo já veio. A gente tem muito essa visão, né, desde criança, De de que o arrebatamento é a vinda. Sim, claro, porque pra gente Uhum. né? Pra gente é. Mas se ele realmente acontece antes da tribulação, como a gente sugere, como se interpreta e tal, é pré-tribulacionista e tudo, significa então que não é tecnicamente para o mundo a Uhum. vinda, a manifestação final.